Olá, aqui quem fala é o professor Fernando Rosário de Souza, fazendo uma breve revisão dos temas que foram tratados em filosofia no primeiro semestre para o pessoal do primeiro ano do ensino médio. Não é o caso aqui de aprofundarmos cada um destes conceitos, mas sim termos uma visão geral desses tópicos que serão pré-requisitos para aprofundarmos reflexões no segundo semestre. Então, relembraremos aí a definição de filosofia, os ramos da filosofia, o que era a visão mítica, como ela foi sendo substituída pela visão racional dos pré-socráticos e, enfim, como teve realmente o nascimento da filosofia ocidental com o seu pai, Sócrates. O que é filosofia? Se a gente dividir a palavra filosofia em duas partes, filo é amigo, sofia é sabedoria. Daí, filosofia ser amigo do saber. Os gregos escolheram a palavra filosofia e não frater sofia, porque, como já dissemos, filo é amigo, frater é irmão. A relação com a sabedoria, para ela ser sincera, ela tem que ser uma relação de escolha. Irmãos, nós não escolhemos. Às vezes nos relacionamos bem, às vezes não tão bem, mas o amigo, como diria um ditado, é o irmão que a gente escolheu ter. Então, se a gente decide ser amigo da sabedoria, a gente faz uma relação de escolha com o saber. A principal diferença entre a filosofia e a ciência é que a filosofia vai realmente se perguntar sobre o porquê dos fenômenos, enquanto a ciência se pergunta o como os fenômenos acontecem. A ciência às vezes até pensa que está perguntando por quê, mas ela tenta responder o como. Tente perguntar para um médico por que você nasceu. Ele provavelmente vai falar que o espermatozoide se juntou com o óvulo e ele está acreditando que está explicando por que você nasceu. Ele está falando como foi a sua concepção. Não estou falando que o filósofo terá uma resposta, que será uma unanimidade sobre o porquê. Mas, dependendo do ramo da filosofia, ele vai responder, olha, você veio porque você tem uma missão a cumprir, ou algo desse tipo, né? Então, realmente, a filosofia vai tentar se preocupar com o porquê dos fenômenos e não apenas com o como dos fenômenos. Filosofia e ciência se completam nesse sentido. Então, só para a gente lembrar, filo é amizade, sofia sabedoria. Toda relação com o saber começa com uma crise que gera reflexão, e essa reflexão deve ir na raiz dos problemas, deve ser radical, deve ser rigorosa, ela deve buscar a verdade e ela deve poder ser aplicada em outros contextos. Ela tem uma visão de globalidade. Os ramos da filosofia são a ontologia, que se preocupa com o seu ontem, com a origem, né? A epistemologia, que se preocupa com a episteme, o saber. A ética, que se preocupa com os relacionamentos. E a estética, com apreciar o belo. Em todos estes ramos, a divergência, o diálogo entre os opostos é algo esperado na filosofia. E o método dialético, ou seja, o diálogo entre os opostos, é o que leva a novos saberes na reflexão filosófica. Nós temos aí os ramos, a ontologia se preocupando com o ser, a epistemologia com o saber, a ética com relacionar-se, a estética com apreciar o belo, e uma charge que ilustra um pouquinho do raciocínio, da estratégia dialética do saber. Algumas pessoas acham que o jeito correto de colocar o papel higiênico é com o papel para fora. Outras acham que o melhor é com o papel para dentro, só dar um tapinha e ele enrola. Mas a síntese que o importante, independente de você achar que é para dentro ou para fora, é que use o papel, em algum momento ele acaba, não é? É como se nós juntássemos entre o branco e o preto diversos tons de cinza, mais de 50. Vamos para um ponto chamado visão mítica. Os mitos são uma primeira tentativa de se explicar a realidade, de torná-la mais inteligível, menos assustadora, né? Nesse sentido, não podemos falar que um mito é uma mentira. Ele é uma ficção, ou, entre aspas, ele é uma mentira que ajuda a entender a verdade. Quando você era criança e seus pais falavam que você nasceu porque uma sementinha do papai foi plantada no vasinho da mamãe, isso, de alguma maneira, não era uma mentira. Era um jeito possível de uma criança de 4, 5 anos entender a realidade sem ficar escandalizada. O que os ensinamentos e os mitos podem trazer? Eles podem trazer realmente
um novo jeito de entender a realidade e de tornar o sofrimento mais aceitável, também de trazer esperanças para os tempos difíceis. Quando a explicação mítica passou a ser insuficiente? Nós vamos ver no próximo ponto, por volta do século VI a.C., quando o geno, a unidade básica fundada nos laços genéticos, foi se desmanchando na Grécia, e as pessoas foram saindo dos genos e buscando novas terras, a explicação precisaria ser racional. Se a minha plantação não está sendo suficiente para sobreviver, eu não posso atribuir isso apenas aos deuses. Eu preciso de uma estratégia racional para solucionar os problemas. Temos aí alguns mitos, 3 mitos bastante simbólicos que mostram que ele não é uma mentira, mas ele é uma ficção que ajuda a entender a verdade. O mito do rei Midas, que tudo que tocava virava ouro, mostrando que as emoções devem ser valorizadas e não só os bens materiais. O mito de Damocles, que pediu para ser rei por ao menos um dia, e isso lhe foi concedido desde que houvesse uma espada em cima da sua cabeça, e ele não conseguiu governar, não conseguiu desfrutar deste dia, porque ele ficou preocupado com a espada pendurada por um fio. O mito de Sísifo, que quis enganar aos deuses, inclusive ao próprio Hades, o deus do mundo subterrâneo, não querendo morrer, querendo ser imortal, e como punição teve um castigo de rolar uma rocha até o topo do monte, e este castigo não teria sido cumprido até os dias de hoje, o que mostra que quando você não tem uma estratégia sólida e ética para levar a sua vida, você vai ter que carregar o peso de pedras com muita iniciativa e pouca acabativa. Então, como nós havíamos comentado, as explicações míticas estavam ficando insuficientes. São justamente esses comerciantes, esses navegantes, esses artesãos, esta classe privilegiada da Grécia, que vai tentar encontrar explicações racionais para eventuais insucessos, buscar estratégias para compreender a vida, não apenas atribuindo aos deuses a culpa do fracasso ou o mérito do sucesso de cada um de seus atos. Uma primeira tentativa de racionalizar, de explicar os fenômenos do mundo real, foi o princípio da arqué, ou seja, o princípio único constituidor de tudo. Os pré-socráticos se perguntavam: qual é a substância que tudo forma? Esse princípio também é chamado de monismo. Mono, né? Então, valorizar qual é a substância única que tudo teria formado. Houve algumas tentativas deste princípio. Para Pitágoras, a matemática era o alfabeto com que Deus escreveu o mundo, então os números seriam este princípio essencial. Já para Tales de Mileto, tudo era formado pela água. Para Demócrito, existiria o indivisível, que hoje nós sabemos que é divisível, o átomo que tudo formava. Para Anaxímenes, este princípio formador de tudo seria o ar. Para Parmênides, o princípio que está em tudo é a continuidade, a permanência. É lógico que este é um princípio um pouco mais racional, mas Platão vai beber muito nessa fonte de Parmênides. E para Heráclito, tudo era constituído em última instância pelo fogo, afinal, tudo pega fogo, né? Ótimo. Sócrates, o pai da filosofia. Então, Sócrates vai realmente utilizar aquela visão que, por mais que já estivesse se fazendo um pouquinho com os pré-socráticos, ainda sobrava um pouquinho daquela visão um pouco esotérica dos princípios formadores. Sócrates, ele teve uma grande influência da sua mãe, que era parteira, e do seu pai, que era artesão, era escultor. E com essa presença familiar de fazer nascer uma nova vida, fazer nascer um novo saber, e do seu pai, de uma rocha bruta transformar numa obra de arte, ele realmente foi fazendo nascer o seu jeito de raciocinar, a sua filosofia, e foi talhando, foi esculpindo um novo jeito de se comportar frente aos problemas do mundo. O princípio norteador da filosofia socrática é a dúvida.
A frase famosa de Sócrates é: só sei que nada sei. Mas este admitir da ignorância o fazia ter a curiosidade, a abertura para o raciocínio para novos aprendizados. Ele tinha como método a maiêutica, ou seja, responder uma pergunta com outra pergunta. Isso incomodava muito, principalmente as classes dominantes que eram questionadas, e acabou rendendo ao Sócrates aí um julgamento à morte que ele aceitou, pois defendia a democracia ateniense. Ele discordava da sua morte, mas concordava que o que a maioria decidisse, no caso ali a maioria dos aristocratas, deveria ser aceitado porque ele defendia a democracia, inclusive de uma maneira radical, entregando a sua própria vida, tomando um copo de veneno, que foi o resultado do seu julgamento. Depois, mais para frente nós veremos, isso vai ser abordado no Mito da Caverna pelo seu aluno Platão. Muito bem. Além desta maiêutica, né, responder uma pergunta com outra pergunta, um jeito que você tem de memorizar é só você lembrar. Respondendo uma pergunta com outra pergunta, você maieu, vamos chegar à resposta maiêutica. Temos a ironia socrática, ou seja, enxergar com um certo bom humor, com um certo sarcasmo algumas situações, de maneira que a provocação fizesse a pessoa chegar a uma reflexão radical. Sócrates costumava se comparar com uma mosca que incomodava ou com uma arraia que dava choques em pessoas que estavam desatentas e pisavam em cima da arraia, não é? Então que a filosofia sirva para isso também, para nos incomodar, um zumbido no ouvido que fala assim, olha, eu preciso tirar esse incômodo pesquisando, buscando novas respostas. E também que quando estivermos muito na nossa zona de conforto, que a gente pise em uma raia aí da curiosidade que nos desperte com o seu choque. Espero que todos tenham se lembrado destes pontos principais do primeiro semestre e que nós tenhamos um segundo semestre cheio de descobertas filosóficas aí. Um grande abraço e um bom segundo semestre para todos.